sei, essa história de público-alvo, eu sei que tem muita gente que não sabe, fica na dúvida. E hoje a gente resolveu, vamos falar disso, vamos tirar as dúvidas de quem tem, vamos discutir as dificuldades, porque público-alvo, definir público-alvo é uma necessidade. Crianças, primeiro, vai aqui o meu argumento para por que se preocupar com o público, né? Tanto na não ficção quanto na ficção. E depois eu vou dar alguns truquezinhos para você usar da melhor forma possível o seu entendimento de público. Então, público-alvo é você entender com quem você está falando. E essa forma que a Nômade Cósmica estava pensando, eu quero falar com quem gosta de heavy metal. Não, não é por aí. Como é que a gente define público-alvo? A gente define público-alvo, eu acho que o Marcelo Neri estava dizendo aqui, uma lista de quais atributos a gente procura definir. Basicamente, a gente procura definir idade, nível de conhecimento e onde a pessoa está no mundo. Está numa grande cidade, numa pequena cidade, na área rural. Só para a idade, vamos pensar na idade? As pessoas tendem a considerar, eu escrevo para adultos, mas vamos pensar, os adultos que estão aí soltos pelo mundo, a gente tem, as pessoas inventaram, né, os nomes para gerações, a gente tem, por exemplo, as pessoas que nasceram, estão aí circulando, né, chamadas baby boomers, que nasceram entre 40 e 60 do século passado. Baby boomers, só para parar para pensar, quem são essas pessoas? Baby boomers foram criados, talvez... Quem são essas pessoas, Laura? Eu não sou baby boomer, não. Você não é boomer? Não, eu já sou geração X. Eu tô na virada. Eu sou 60... geração X também. Então, estamos na geração X. Os baby boomers, só para lembrar, gente, não tinham televisão na infância. Então foram pessoas criadas ouvindo rádio, tá? Gente nascida entre 60 e 80, geração X, né? Talvez tivesse televisão em casa, mas que tipo de televisão, Sidney? Preto e branca, que é a que eu tinha em casa. Né? Pequenininha. A válvula. Isso. E tinha, assim, disquinhos, né? Ouvia rádio, mas não mais. Eram pessoas que foram criadas assistindo televisão. Aí, nós temos, só para pensar, continuar pensando na idade, são adultos circulando pelo mundo aí. Mas olha a diferença. Quem foi criado ouvindo rádio e quem foi criado assistindo televisão, e quem foi criado depois disso, os millennials, né, de 80 a 95, que já foram criados com televisão colorida e já começando a ter acesso à internet. Então, essas pessoas, quando eram jovens, já tinham acesso à internet. Olha que diferença brutal. Então, no mundo de adultos hoje, a gente tem gente que cresceu já tendo acesso à internet e gente que cresceu ouvindo rádio, gente. Olha a diferença. Então, eu só quero que vocês parem para pensar. Mesmo que as pessoas mais velhas usem a internet, que usam, não é um meio nativo delas. E isso eu não estou nem comparando com as gerações para cá, mais recentes, que não são nem adultos, mas sim são jovens. O pessoal da geração Z, que nasceu depois de 95, e a geração Alpha, que são os jovenzitos por aí. Veja, os millennials aí no meio do caminho. Os millennials são, já falei, foram os que cresceram ouvindo, já tendo acesso à internet, tá? Então, millennials, começo do século XXI, já estavam entrando na adolescência ou adultos. Uma geração posterior já nasceram com a internet. Geração alfa já nasceu dentro da internet. Já nasceu com a inteligência artificial bombando. Exato. Então, eles estão crescendo já falando no ChatGPT.
Então, crianças, só essa diferença, só a diferença de tecnologia, imagine o que dá de bagagem cultural para a pessoa. Veja a diferença profunda de valores, de velocidade de pensamento, de referências culturais, que só entre os adultos, não estou nem desconsidera a geração alfa, tá? Mas considera as outras gerações. Então, gente que tem de 20 a 70 anos que está no mercado, são os adultos, tem, dependendo da idade, tem referências culturais completamente diferentes, pessoas. Tem ídolos completamente diferentes. Tem músicas favoritas completamente diferentes. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. São pessoas diferentes como grupos, tá? Aí você pode dizer, mas uma pessoa de 80 anos pode perfeitamente gostar de... Quem é um jovenzito aí que esteja fazendo sucesso de música, Sidney? K-pop. BTS. Ok. Alguém de 80 anos pode gostar de K-pop? Pode. Mas, de maneira geral, você vai ver as pessoas de 80 anos não curtem as músicas que os jovenzitos curtem. As pessoas de 60 anos não costumam entrar sequer nas mídias sociais das pessoas mais jovens. Não. Então, há diferenças culturais. Então, pode haver gente que atravessa, que se interessa, que vai lá? Sim, pode. Mas, de modo geral, os grupos têm alguma semelhança entre si, por idade. Eu vou dar um exemplo prático agora. Nós aqui, todos temos... Muitos de nós aqui fomos do Orkut, depois veio o Facebook, aí teve esse... o Facebook matou o Orkut, e agora... Os jovens, agora não, né? Recentemente, um tempinho para cá, os jovens migraram para o TikTok, enquanto gerações mais velhas não foram para o TikTok. Isso. Continuou lá no Facebook. Os velhos continuam no Face, os adultos, os millennials, digamos, estão no Instagram e os jovenzitos estão no TikTok. Então, só por aí... Toda vez que começa a chegar seu pai... seu pai, seu avô começa a acessar aquela rede social, os jovens automaticamente migram para qualquer outra coisa. Agora, por que é interessante pensar nisso? Primeiro, eu acho assim, sempre interessante porque cada geração tem características, claro que não todos os indivíduos, mas algumas características que são consideradas gerais. Não é verdade para todos os indivíduos, mas costuma ser verdade assim, em geral. A maioria daquelas pessoas tem X características. Então, é interessante a gente dar uma estudada nas diferentes gerações, porque as características dessas gerações vão ser, assim, aquilo com que a gente vai falar como escritor, né? Você, como escritor, a forma como você se dirige vai chamar a atenção ou não de determinado grupo de pessoas, por uma característica geral que eles têm. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você você tem escrito uma fantasia. Fantasias, aliás, aqui já vai a primeira dica. É interessante você ver se o gênero que você escreve, o tipo de ficção que você deseja escrever, se tem uma característica dominante de para qual idade se dirige. Alguns gêneros, eles têm, assim, um perfil de atrair mais determinadas idades do que outros. Fantasia é um deles. Eles têm o perfil de atrair pessoas mais jovens. Ele tem o perfil de atrair pessoas, assim, de 13 a 25 anos. Isso quer dizer que pessoas mais velhas não podem ler? Claro que não. Isso quer dizer que não haja leitores de fantasias mais velhos? Claro que não. Existem leitores de fantasia mais velha. Mas o grosso dos leitores, a maior quantidade, tem entre 13 e 25. Isso quer dizer que a maior parte dos livros que fazem um sucesso estrondoso de fantasia abordam questões que interessam jovens. Por isso que é tão comum, por exemplo, uma história de fantasia em que o rapaz se descubra poderoso. Por quê? Porque isso é uma questão importante para jovens.
não é uma questão tão importante para alguém mais velho, por exemplo. Alguém que tem 50 anos vai ver a descoberta do poder do filho do super, não sei das quantas. Até pode ler se achar interessante, mas não é tão pungente, não é tão forte o gancho para a sua idade. Pode acontecer, sim, de haver interesses, a gente vai falar de público secundário, tá? Mas, de maneira geral, os conflitos do personagem refletem os conflitos dos leitores-alvo. Então, é por isso que é interessantíssimo você saber quem é o leitor-alvo. Porque se você fizer o conflito que é inadequado para o seu leitor-alvo, ainda que super bem escrito, super bem montado, com tensão, com não sei o quê, provavelmente a sua história não vai emplacar. E aí eu dou mais um exemplo de gênero literário, podemos falar do hot. Sim. Que o hot é coisa para jovens também. É outro gênero que o grosso tá nos jovens. Exatamente. Também começa nos adolescentes, vai até um pouco mais velho. Então, o hot tem vários tipos, tá? Tem o hot bem adolescente, que então são as meninas descobrindo o primeiro sexo e tal. E tem o hot um pouco mais velho, que são os relacionamentos esquentando. Que seria até uns 35. E já é mais na linha do que era o Sabrina, do que era o... Como é que chamava lá? Júlia, Bianca. Júlia, esses aí. E eu vou dar um exemplo prático que aconteceu essa semana. Eu estava em reunião para falar de capa com uma autora, e eu perguntei, eu fiz a famigerada pergunta, né? Com quem você quer falar, né? E aí eu perguntei, um dos itens era idade. Eu perguntei para ela, era público feminino, né? Isso era muito claro. E aí eu perguntei para ela a idade. Ela falou, mulheres, pode ser o adolescente até a idade que for. Não. Eu falei, não pode ser isso. Porque você não tem os mesmos interesses. Um jovem passa completamente longe dos interesses de uma pessoa de 50 anos, por exemplo. Sim. Então a gente precisa fechar essa idade, eu preciso entender o seu texto. Ela falou, mas os jovens gostam e tal, podem gostar porque é um tema feminino e tal. Eu falei, não vai acontecer. Se você tentar atingir todos os públicos, certamente você não vai falar com ninguém. Exatamente. Vamos fechar essa idade. No fim, nós fechamos que ficou entre 25 e 40 anos. Tá. Que aí eu achei que era um bom intervalo. Tá. Então, o que precisa haver é você ter... Eu vou voltar. O conflito principal do seu personagem, do seu protagonista, da sua protagonista, precisa ser um conflito que a maioria do seu público-alvo sinta. Então, no caso de um hot, por exemplo, se você está se dirigindo a jovens, você precisa botar a sua protagonista passando por problemas, talvez descobrindo a sexualidade, talvez decidindo se trans ou não com seu namorado, sua namorada, sei lá, ou, fugindo de casa para ter uma aventura sexual, sei lá. Tem que ser problemas que a leitora-alvo sinta, nossa, é parecido com o que eu sinto. É parecido com o problema que eu tenho. Tem que ter esse reconhecimento, gente. Se não, não funciona. Aí, se você puser uma adolescente tendo um problema, sei lá, uma crise de, sei lá, a profissão dela tirou o tesão de transar com o namorado. Não é um problema de adolescente. Tá? Ela tá muito estressada, porque tem que trabalhar demais, não consegue transar com o namorado. Não! Isso é um problema de outra idade. Isso não é um problema de adolescente. Então, se você bota a sua protagonista tendo um problema desses, esse problema não vai atrair a atenção de quem, em teoria, seria o seu público-alvo. Por isso que é interessantíssimo você saber quem é o seu público e adequar os problemas do seu personagem ao seu público. Aí tem gente que faz ao contrário, né? Faz a história e aí depois vai resolver quem é o público. Tá bom. É possível fazer isso, só que depois você talvez tenha que fazer ajustes, porque nem sempre funciona. O que você faz da sua vida, Laura? Sim, eu sou... Além de discordar de mim. Eu faço leitura crítica, eu dou consultoria e dou mentoria para quem está escrevendo
não ficção e biografia. Nas consultorias eu tiro dúvidas existenciais em relação ao mercado editorial. E você, Sidney? Você tira dúvidas existenciais, você leva as pessoas para o cume, para o alto do cume, para passar uma madrugada com elas lá, para elas provarem que elas são fortes perante a adversidade da vida? Não, que o mercado editorial não exige isso, felizmente, essas coisas de coach. Aliás, o mercado editorial é meio avesso a coaches. Muito bem. Editores detestam ir para a montanha. Nenhum deles gosta, né? Não. Ninguém gosta de aventura no mercado editorial. Não. Editores, em geral, ficam dentro de uma sala, lendo, discutindo, falando um monte, discordando uns dos outros. Mas eu nunca vi um editor que te fizesse subisse uma montanha. Muito bem. Laura, eu vou levar você ao cume da publicação. Lá vem a bobajada. Você já escreveu seu texto, você precisa me procurar urgentemente, porque eu vou fazer a capa, a diagramação, vou fazer a documentação, vou fazer o e-book, vou fazer o impresso, vou entregar tudo pronto na sua casa, vou colocar nas principais lojas online, eu vou tornar o seu texto no Word num livro impresso, produto livro. Você pode falar comigo ou com a Laura, você tem aqui, ó, passando aqui embaixo, ó, autopublicar seu livro, fale com Sidney Guerra, blá, 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 e Laura Bacelar, blá, blá, blá. Nas descrições de todos os nossos vídeos tem também os nossos contatos, venha falar com a gente, vamos ela vai fazer a leitura crítica e a consultoria, e eu vou fazer a produção do seu livro. Esteira completa, é por isso que eu e a Laura nos completamos profissionalmente, porque ela está numa etapa da produção e eu estou na outra.